Mensagem de Paz, o seu programa de reflexão na Palavra de Deus, aqui na sua rádio. Este é o programa Mensagem de Paz e mais uma vez lhe trazemos alguns minutos de boa música e palavras que vêm de Deus diretamente para o seu coração. Quer um melhor motivo do que este para ficar na nossa companhia? Para nós é um prazer estar consigo. Levanta-te que a guerra se está a aproximar. O dia vai chegando, és tu que vais lutar. Prepara a tua funda, despe esse teu eu. Lança a tua pedra, a palavra de Deus. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Vês os céus abertos, os anjos a cantar, e eis em majestade o Pai a te chamar. As mãos estão feridas, mas doce é o olhar daquele que um dia venceu para salvar. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Levanta-te que a guerra se está a aproximar. O dia vai chegando, és tu que vais lutar. Prepara a tua funda, despe esse teu eu. Lança a tua pedra, a palavra de Deus. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. Oh, vai, Jesus combaterá por ti. Oh, vai, tu não estás só. A responsabilidade deste programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Viseu. A equipa de hoje conta com o Vítor Cruz na assistência técnica, com o Daniel Almeida e a Lídia Cruz na locução e também com o Elias Almeida, que mais adiante nos trará uma breve explicação da Palavra de Deus. Adoramos teu nome bem alto, Senhor.
prostramos diante de ti. Adoramos teu nome bem alto, Senhor. Levantamos teu trono bem alto, Senhor. Os teus átrios, a tua majestade, nos prostramos na tua presença. Só tu és santo, tão majestoso, és meu Senhor. Só tu és santo, tão majestoso, nos prostramos a teus pés. Adoramos teu nome bem alto, Senhor. Levantamos teu trono bem alto, Senhor. Os teus átrios, a tua majestade, nos prostramos na tua presença. Só tu és santo, tão majestoso, és meu Senhor. Só tu és santo, tão majestoso, nos prostramos a teus Está escrito no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. A Bíblia diz que Deus opera por intermédio das nossas fraquezas, para que a grandeza e a excelente magnitude do poder nas nossas vidas se mostrem vindas de Deus e não de nós mesmos.
Deus usa pessoas comuns como nós, com falhas, para que as pessoas saibam que só pode ser algo vindo de Deus. Se as pessoas nos conheciam antes de crermos em Jesus, elas notarão especialmente a diferença que o caminhar com o Senhor tem feito na nossa vida. Tornamo-nos pessoas totalmente diferentes quando permitimos que o seu amor brilhe por intermédio da nossa fraqueza. Podemos parecer os mesmos, mas não agimos da mesma forma. Simplesmente exalamos o amor quando estamos cheios da grandeza de Deus. Amigo ouvinte, deixe a sua gloriosa luz brilhar por intermédio de si neste dia. Onde não sei falar mais que a verdade, onde não há aparências, onde descoberto fica meu coração. Ali sou sincera, ali minha aparência de piedade se vai. Ali é tua graça o que conta, teu perdão o que sustenta, para estar de pé. E não podia dar a cara se não fosse porque estou revestida pela graça e justiça do Senhor. Se me vissem tal qual sou, já saberiam que é Jesus. O que viram refletido em mim foi só a sua luz. É por tua graça e teu perdão que podemos ser chamados de instrumentos do teu amor. É por tua graça e teu perdão, e a justiça está longe da tua perfeição. E não podia dar a cara se não fosse porque estou revestida pela graça e justiça do Senhor. Se me vissem tal qual sou, já saberiam que é Jesus. O que viram refletido em mim foi só a sua luz. É por tua graça e teu perdão que podemos ser chamados de instrumentos do teu amor. É por tua graça e teu perdão, e a justiça está longe da tua perfeição. Se quiser contactar-nos, poderá fazê-lo para o nosso número de telefone, sempre disponível, 232 42 3565. Caso queira conhecer-nos melhor, tem ao seu dispor o nosso site www.adviseu.org ou até mesmo uma página no Facebook, e poderá clicar em Assembleia de Deus de Viseu. Queria cumprimentar os prezados ouvintes e neste dia gostava de meditar convosco no tema Sentir a Presença de Deus. Ouvir o choro de um bebê na hora de dormir pode ser uma das situações mais enervantes que os jovens pais podem suportar. Quando a minha esposa e eu encontramos esse fenómeno, lutamos para resistir à tentação de entrar no quarto do nosso bebê e consolar o seu pequeno coração. Espreitávamos pela porta de vez em quando, certificamo-nos de que ele não estava realmente ferido ou em perigo, mas abstivemo-nos de entrar, porque será que os pais colocam os seus filhos e eles próprios em tal situação?
porque, entre outras razões, estamos dando aos nossos pequeninos a oportunidade de aprender que o mundo não gira em torno deles, ok? Talvez isso aconteça enquanto as crianças são crianças, mas nós não queremos que eles saibam. Também nos abstemos de pegar nos recém-nascidos a cada vez que choram, ajudando-os a desenvolver uma resistência que vai ajudá-los mais tarde quando eles atravessarem situações difíceis. E mesmo que não pareça, estávamos com os nossos filhos em cada soluço ou lágrima. Da mesma forma, pode não sentir-se a presença de Deus no meio de tempos difíceis e situações complicadas, mas isso não significa que Ele não está lá, trabalhando nos bastidores em prol de cada um de nós. Há muitos séculos, milénios atrás, encontramos a história de alguém que passou por momentos extremamente difíceis. Foi a história de José. José foi o primeiro filho de Jacó e Raquel. Raquel era a esposa amada e favorita de Jacó. O único irmão de pai e mãe de José era Benjamim. Naturalmente, Jacó mostrava-se parcial em favor de José. Uma das provas disso foi a túnica talar de mangas compridas, e isso despertou o antagonismo dos seus irmãos mais velhos contra ele próprio. Este antagonismo piorou diante dos sonhos proféticos de José, que mostravam que ele teria ascendência sobre os seus irmãos. Vários irmãos de José decidiram tirar-lhe a vida, mas Rúben interveio e fê-lo ser lançado num poço seco, de onde tencionava retirá-lo mais tarde, quando houvesse oportunidade para isso. Mas antes que ele pudesse livrar a José, um grupo de ismaelitas surgiu, e enquanto Rúben estava ausente, os outros irmãos venderam José aos ismaelitas como escravo. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Como se sentiria José naquele momento, vendido pelos seus próprios irmãos como escravo? Mas o propósito de Deus consegue mesmo funcionar apesar das falhas e dos defeitos humanos. No Egito, José foi vendido ao capitão da guarda pessoal de Faraó, Potifar. Ele agiu corretamente e mereceu a confiança de Potifar, mas a esposa de Potifar observou que ele era um rapaz atraente e tentou seduzi-lo. José não cedeu, mas por causa disso acabou lançado na prisão, visto que Potifar acreditou na mentira da sua esposa acerca das supostas intenções de José. Os bons nem sempre se dão bem. Na prisão, José teve uma nova oportunidade. Interpretou os sonhos que indicavam que o copeiro-mor seria recompensado por Faraó nas suas funções, mas que o padeiro-mor seria executado. Tudo sucedeu como José interpretou. Todavia, o copeiro-mor só se lembrou de José quando Faraó teve, por sua vez, o sonho que muito o deixaria perturbado e que queria saber a sua interpretação. Foi assim que José foi convocado à presença de Faraó e foi capaz de interpretar o duplo sonho de que haveria 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. José foi tirado da prisão e em seguida tornou-se o segundo comandante do reino, ou seja, o governador. Entretanto, os irmãos de José foram forçados a descer ao Egito. É interessante observar que a fome que abriu a oportunidade de José subir ao poder no Egito e também foi o que forçou os seus irmãos a irem buscar alimento. Como se fosse um oficial egípcio rígido, pois os seus irmãos não o reconheceram após terem passado 13 anos e José tratou os seus irmãos com muito rigor. Fez averiguações sobre a família deles, a fim de que tivessem Benjamim, o seu único irmão de pai e mãe, à sua frente. José reteve Simeão como refém. Então, quando Benjamim estava regressando à Palestina com eles, José criou um artifício para fazer Jacó vir ao Egito no episódio da taça de prata. E Judá acabou por oferecer-se para permanecer em lugar de Benjamim, a quem José queria reter no Egito, a fim de que Benjamim pudesse fazer regressar a Jacó. José estava fazendo o papel de um oficial egípcio inflexível. Subitamente, porém, foi dominado pela emoção e ordenou que todos os assessores egípcios saíssem do salão e os seus soluços foram ouvidos pelo palácio inteiro. Em Gênesis, no capítulo 45 e versículos 1 a 15, encontramos precisamente esta história. Então José não se pôde conter mais e mandou: saiam todos. As pessoas que estavam ali a ver a cena retiraram-se, ficando ele sozinho com os irmãos. Depois começou a chorar
mas com tal emoção e intensidade que todos no palácio se deram conta disso, tendo a notícia chegado depressa aos ouvidos de Faraó. Eu sou José. Então, meu pai ainda está vivo? Os irmãos, apanhados de surpresa, estavam de tal maneira espantados que não podiam proferir uma palavra. Cheguem-se cá. Os outros aproximaram-se e ele repetiu: Eu sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Mas não se aflijam por causa disso que me fizeram, porque afinal foi Deus quem o planeou, para que vocês todos pudessem continuar com vida. Esta fome, que já dura há 2 anos, vai prolongar-se ainda por mais 5, durante os quais não se servirá de nada lavrar a terra, não haverá colheitas de espécie alguma, e Deus mandou-me para aqui para vos conservar com vida, assim como à vossa descendência. É uma grande salvação que Ele vos dá. Sim, com efeito, foi Deus mesmo quem me mandou para cá e não vocês. Por isso, me pôs como conselheiro de Faraó, governador de toda esta nação, chefe sobre toda a terra do Egito. E agora, vão depressa ter com o meu pai. Comuniquem-lhe que o seu filho José lhe manda dizer que é governador de toda a terra do Egito e que lhe pede que venha depressa ter com ele. Ficará a viver na terra fértil, terra de Gozém, e viverá assim perto de mim com os seus filhos, os seus netos, com rebanhos, o gado e tudo o que tem. Tomarei a meu cuidado o seu sustento durante os 5 anos que ainda restam de fome. De outra forma, morrerão na miséria, ele e todos os seus. Vocês são testemunhas de todas estas promessas que acabo de fazer. Vocês e o meu irmão Benjamim bem ouviram tudo o que eu disse. Contem igualmente ao meu pai a alta posição que tenho aqui no Egito, como tudo e todos dependem de mim, e tragam-no para cá depressa. Então, chorando de alegria, abraçou-se a Benjamim e este chorou também com ele, e fez o mesmo com os outros irmãos, ficando ali a falar com eles. Então revelou aos seus irmãos a sua verdadeira identidade, os quais ficaram perplexos diante da mudança de sorte de José. O austero oficial egípcio não era outro senão o próprio irmão deles, José, a quem tinham vendido como escravo aos mercadores ismaelitas. Eles temiam que ele quisesse vingar-se, mas a verdade é que José não era um homem vingativo. José era uma pessoa que tinha motivos para se sentir como se Deus não tivesse presente na sua vida. É verdade que, ao longo dos seus anos, ele passou por muitas situações difíceis. Os seus irmãos, cheios de invejas, venderam-no como escravo. Em seguida foi levado para uma terra estrangeira, onde foi enviado para a prisão por um crime que não cometeu. Mas mesmo nessa prisão egípcia, o Senhor estava com ele. Uma boa lição podemos tirar deste período da vida de José é que o livramento dele de uma série de acontecimentos adversos não foi algo automático. Durante muito tempo, 13 anos, desde que ele tinha 17 anos de idade, José sofreu uma série de reveses, contrariedades, desgraças na sua própria vida. Por ter agido corretamente, tornou-se um encarcerado. Por 2 longos anos permaneceu na prisão, embora inocente. Contudo, o plano de Deus a seu respeito estava em andamento. As coisas não estavam a acontecer por mero acaso, acidente. Mesmo as coisas más têm um propósito na vida de quem procura servir a Deus. Como José explicaria muitos anos mais tarde a seus irmãos que o tinham traído, a verdade é que aquilo que vocês reconhecem como o mal que me fizeram, Deus o mudou em bem e me elevou até este alto cargo que agora ocupo, de forma a salvar a vida de muitos. Encontramos algo semelhante em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, quando o apóstolo Paulo dizia: "E sabemos que tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem, nós que amamos a Deus e nos encontramos dentro dos seus planos." Desta forma, quando nos encontramos no meio de uma situação adversa, poderá parecer-nos que essa situação perdurará para sempre. Mas Deus faz com que as coisas terminem revertendo em nosso favor. As adversidades são elementos essenciais, determinadas por Deus para o nosso bem e para a nossa utilidade. Vocês pretendiam prejudicar-me, mas Deus planeou tudo para o bem. Ele trouxe-me a esta posição para que eu pudesse salvar a vida de muitas pessoas, dizia José.
O nome José significa Yahweh acrescentará, que Yahweh adicione. José revelou princípios fortes, apesar das contingências por que passou, e ao longo daqueles longos 13 anos, José teve todas as razões para pensar que Deus estava ausente da sua vida. Mas José tinha todas as condições para desanimar e tornar-se um homem revoltado contra Deus e contra todos. Um homem vingativo e perverso. Mas mesmo apesar das contrariedades que suportou ao longo da sua vida, a vontade de seguir a Deus permaneceu inalterável e encontramos essa mesma vontade em momentos-chave da sua vida. Deus, apesar dos problemas e dificuldades que sucederam a José, esteve sempre presente. Aquilo que os irmãos José planearam como uma maldade, Deus transformou em bem. As vidas de muitas pessoas foram preservadas em tempos dificílimos porque os eventos, ainda que pareçam improváveis, cooperam juntamente tendo em vista algum resultado positivo. Deus está lá, mesmo quando a sua presença não é imediatamente sentida. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus tem um propósito para cada acontecimento que surge na nossa vida. Estamos nós disponíveis para fazer a sua vontade, ainda que Ele pareça distante? Eu deixava convosco as palavras do apóstolo Paulo, a Romanos, no capítulo 8, versículo 28. E sabemos que tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem, nós que amamos Deus e nos encontramos dentro dos seus planos. Tu és Deus na terra e Deus no céu. Tu és Deus do nosso Salvador. Foste Deus na cruz e Deus no inferno. Foste Deus muito antes da criação. Tu és Deus de tudo o que acontece. Tu és Deus de toda a situação. Tu és Deus quando eu caio ou quando estou firme. Tu és Deus que me guardas em tuas mãos. Na terra e Deus no céu. Tu és Deus do nosso Salvador. Foste Deus na... O nosso programa tem chegado ao fim. Obrigado pela vossa companhia e até à próxima quarta-feira, se Deus quiser.